Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso de raciocínio lógico. Estamos na aula 3. Galera, é muito importante o acompanhamento, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Caso não dê para você não pôde ter assistido às aulas anteriores, recomendo que você pause, assista às aulas anteriores para dar continuidade ao estudo. Principalmente se você está iniciando o estudo de raciocínio lógico. Quero dizer que não tem experiência ainda. É muito importante os conceitos iniciais. Tranquilo? E para você que já está num ritmo mais avançado e já tem aquela base teórica, né, necessária para resolver alguns exercícios, eu recomendo que, para não ficar estressante para você, tendo em vista você já ter esse conhecimento, que você já pule direto para os exercícios desse módulo e vai resolvendo os exercícios e acompanhe lá os comentários que a gente vai fazendo. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos dar o pontapé inicial aí. Na aula de hoje, a nossa aulinha 3 do nosso curso, nós vamos falar sobre a tabela verdade. Professor, tabela verdade, já ouvi muito falar sobre esse nome. Parece que ela é um mistério. Não é não. É algo bastante simples. E ela é, digamos assim, é o coração da lógica, né? Porque tudo que rege em cima da tabela verdade. Agora nós vamos entender o propósito de cada um dos conectivos. Na aula 2, nós apresentamos os conectivos lógicos. Eu apresentei para vocês a conjunção e, eu apresentei a disjunção inclusiva ou, a disjunção exclusiva ou, a condicional se então, a bicondicional se somente se. Agora, nós vamos ver qual é o comportamento desses conectivos dentro da tabela verdade. Conforme relacionarmos a valoração de cada proposição simples presente na proposição composta, a proposição terá uma valoração final, um resultado final, ok? E para isso a gente tem que comparar o resultado de cada proposição simples presente na proposição composta. Daqui a pouco nós vamos dar os exemplos, você vai entender melhor isso daí. Então o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos falar sobre a tabela verdade, né? Vou apresentar para vocês a tabela verdade, vamos falar sobre como calcular o número de linhas de uma tabela verdade. Vamos falar hoje sobre duas conjunções, dois conectivos, a conjunção e a disjunção inclusiva ou. E na sequência, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, começando a falar sobre tabela verdade. O que é a tabela verdade? Vejam bem, vamos entender conceitualmente o que ela quer dizer. Ela é utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta. Então, eu recorro à tabela verdade toda vez que eu quero encontrar o valor lógico de uma proposição composta. Nós já vimos o que é valor lógico. Valorar uma proposição é indicar se essa proposição é verdadeira ou é falsa, ok? Considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidos, ok? Então, eu vou ter uma proposição composta. Essa proposição composta, ela pode conter duas ou mais proposições simples e dependendo da proposição que estiver, dependendo do conectivo lógico presente nessa proposição, eu vou determinar se essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa. Ok? Quero salientar para vocês que, principalmente em casos agora, que nós vamos analisar proposições compostas, aquela lógica do senso comum que eu frisei na primeira aula nossa, cara, tem que ser levada muito... Essa dissociação da lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico tem que ser levado muito a sério. Nós não podemos confundir a lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico. Porque no raciocínio lógico, o que vai prevalecer é o que manda a tabela verdade. Então agora você vai entender, você vai verificar que vai ter algumas situações em que você vai falar, cara, isso aí é falso.
E aí eu vou dizer para você, não, é verdadeiro. Tem coisas que você diz, isso é verdadeiro, e eu vou dizer para você, não, isso é falso. Por quê? Porque o senso comum diz que é verdadeiro, mas o raciocínio lógico, de acordo com as regras que determinam, que direcionam a lógica do raciocínio, aquilo tem que ser, para ser verdadeiro ou para ser falso, tem que estar de acordo com a tabela verdade. Ok? Agora você vai entender melhor o porquê daquilo que eu falei na nossa primeira aula. Vamos pegar duas situações aqui. Se a capital de São Paulo é Manaus, eu tenho aqui uma proposição simples. A capital de São Paulo é Manaus. Professor, isso é falso. A capital de São Paulo não é Manaus. A capital de São Paulo é São Paulo. Beleza. Isso aqui é uma proposição falsa. Tudo bem. Vou pegar uma outra proposição. Que 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. Beleza. Agora, eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 igual a 3. Esta frase, veja bem, esta frase que é uma proposição composta. Por quê? Porque ela contém o conectivo se então. Está aqui em destaque ainda em vermelho. Se então. Então, se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3. O que você me diz? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Você vai dizer para mim, professor, é falso. A grande maioria me responde assim. Sabe por quê? Porque responde pelo senso comum. O senso comum diz isso. Primeiro que a capital de São Paulo não é São Paulo. 1 mais 1 é 2, não é 3. Então isso aqui está por fora, está furado, é falso. É óbvio que é falso. Ou como vão dizer lá, é lógico, professor, que é falso. E você está errado se você pensou assim. Sabe por quê? Porque dentro da lógica do senso comum você até estaria certo. Mas dentro do raciocínio lógico, de todas aquelas regras que determinam como que procede cada conectivo na tabela verdade, você não está certo. Isso aqui é verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês. Olha só. Capital de São Paulo é Manaus, é falso. Tá certo? 1 mais 1 não é 3, é 2. Então é falso também. Porém, essa proposição, ela é considerada como verdadeira. Professor, como assim? Porque na tabela verdade, que rege o conectivo se então, veja bem, na tabela verdade, que rege o conectivo se então, se eu tenho duas proposições simples e as duas são falsas, então o conjunto que é a proposição composta é considerado verdadeiro. É isso que determina a regra. Ah, professor, não tem nada a ver. Verdade. Por isso que nós temos que conhecer a tabela verdade. Eu tenho que conhecer todo o conjunto de regras, tudo aquilo que regulamenta, porque só assim eu vou ter condições de dizer se uma proposição composta vai ser verdadeira ou não. Eu tenho que levar em conta qual é o conectivo que está sendo utilizado e qual é o comportamento, ou melhor, qual é a valoração de cada proposição simples presente nessa proposição composta. É o conjunto delas que tem que ser analisado. Eu tenho que comparar uma com a outra, a resposta de uma com a resposta da outra, para poder verificar a resposta final. Tranquilo? Se não ficou bem claro, eu vou apresentar a tabela verdade daqui a pouco para vocês. Você vai entender melhor esse contexto. Bom, vamos falar de número de linhas da tabela verdade. Bom, utilizaremos a seguinte fórmula, tá? 2 elevado a n. Então, por que n? Quem é n? N quer dizer número de proposições presentes na proposição composta, tá? Toda vez que eu tenho uma proposição composta, ela pode conter 2 proposições, ela pode ter 3 proposições, 4 proposições e assim por diante. A quantidade de linhas é a quantidade de relação que eu vou estabelecer entre as 2 proposições. Por exemplo, se eu tenho 2 proposições, uma proposição P e uma proposição Q, então, a quantidade de linhas que eu vou conseguir estabelecer vai ser 4. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Professor, eu não entendi essa questão de linhas. A questão de linhas é a questão de comparação de valoração. Por exemplo,
a proposição P pode ser verdadeira e a Q ser verdadeira. Então, isso aqui é uma linha. A P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. Essa aqui é uma outra linha. A P pode ser falsa e a Q também falsa. Então, seria uma terceira linha. E a P pode ser falsa e a Q verdadeira. Então, isso aqui seria uma quarta linha. Então, observe que eu tive 4 situações de comparação entre valores lógicos de cada uma das proposições presentes aqui. Então, quando a gente diz o número de linhas, quer dizer o número de combinações que nós iremos fazer entre as valorações que cada uma proposição pode assumir, ok? Então, se eu tenho 2 proposições, eu consigo formar 4 linhas. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Se eu tiver 3, 8 linhas. Se eu tiver 4, 16 linhas. E assim por diante. Tranquilo? Beleza. Então, professor, para determinar a quantidade de linhas que a tabela verdade possui, é só eu verificar quantas proposições tem? Exatamente. Você não precisa analisar a quantidade de conectivos, mas sim a quantidade de proposições. Tá? Exemplo, olha só. Se eu tenho n igual a 3, 8. Se eu tenho a 4, 16 linhas. Vamos ver um outro exemplo. Qual o número de linhas da tabela verdade das seguintes fórmulas? Então, eu tenho aqui um conjunto de várias proposições compostas, tá? Aqui em cima é uma, depois outra, eu tenho 3 proposições compostas. Analisando essa primeira, tá? Quantas linhas eu vou conseguir ter para resolver essa proposição composta? É só contar quantas proposições eu tenho. Eu tenho P e eu tenho Q. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Aqui eu tenho X, W, P, Q, S, T. Então, eu tenho 6. 6 proposições. 2 elevado a 6 igual a 64. Aqui eu tenho P, 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 P. Então, eu só tenho 2. 2 elevado a 1. Professor, mas tem um monte de P. Mas é o mesmo. É o mesmo. Então, se eu colocar verdadeiro aqui, tudo vai ser verdadeiro. Se eu colocar falso, eu vou ter tudo falso. Então, eu vou ter só 2 situações. Tá? Ou verdadeiro ou falso. Beleza? Vai ficar 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. Tranquilo? Então, é muito simples determinar a quantidade de número de linhas que uma tabela verdade possui. Basta você identificar quantas proposições está presente na proposição composta, pegar 2 e elevar essa quantidade. Tranquilo? De boa? Beleza. Bom, então vamos agora, já sabemos o que é uma tabela verdade. Eu vou, a partir de agora, apresentar para vocês a tabela verdade. A tabela verdade, ela não é uma única tabela. Essa tabela, ela depende do conectivo. Então, eu tenho uma tabela verdade que rege o conectivo E, que é a conjunção E. Eu tenho uma tabela verdade para disjunção inclusiva ou, outra tabela para disjunção exclusiva ou, outra para condicional se então, e outra para bicondicional se somente se. Então, para cada um dos conectivos lógicos, existe uma tabela verdade. E você tem que compreender todas elas. Professor, todas, cara. Não tem outro jeito, professor? Não tem outro jeito. Tem que saber, tá? E aí, na medida que você vai treinando, você vai memorizando cada uma delas, ok? Fica tranquilo, no primeiro momento parece meio difícil você lembrar de todas essas informações, mas na medida que você vai treinando, isso vai ficando mais claro. Vamos começar falando do conectivo E ou da conjunção E, ok? Tabela verdade, conjunção E. Então, eu vou criar 2 situações aqui. Eu tenho aqui uma proposição simples que eu vou chamar de P. Eu tenho aqui outra proposição simples que eu vou chamar de Q. Professor, qual é essa proposição? É uma frase qualquer, tá? Uma frase qualquer. Eu nem coloquei a frase, porque a proposta aqui não é olhar para a frase. É só a gente sabe que ela pode admitir 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso. É simplesmente fazer esse comparativo para que a gente consiga mostrar para você, de acordo com a comparação, de acordo com a combinação, qual vai ser a resposta final, ok? E aqui, nesse último quadro, eu tenho P e Q, ou seja, isso aqui é a proposição composta, tá?
estou agrupando, agregando a proposição P junto com a proposição Q, ligada pelo conectivo E. Lembra no chapeuzinho? Conectivo E. Então, esta é a minha proposição composta. Agora, eu vou atribuir alguns valores lógicos e, dependendo desses valores, nós vamos ter o resultado final. Então, vamos supor que a primeira proposição P ela é verdadeira. E a segunda também é verdadeira. Então, eu tenho proposição P verdadeira, proposição Q verdadeira. O que diz a tabela verdade para a conjunção E? Se duas proposições simples ligadas pelo conectivo E, tá? Ou seja, se uma proposição composta ligada pelo conectivo E tem valores lógicos verdadeiros para ambas as proposições, a proposição composta será verdadeira. Então, está ali, verdadeiro. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Agora, se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, então a proposição P é verdadeira, a Q é falsa. O que acontece com o resultado final, professor? A proposição composta será falsa. Se eu tiver a primeira proposição falsa, a segunda proposição verdadeira, o que acontece com a proposição final, professor? Ela será falsa. Se eu tiver a primeira falsa e a segunda falsa também, aí a proposição composta será falsa também. Ok? Então, veja bem. Quando nós tivermos uma proposição composta ligada pelo conectivo E, esta proposição composta só terá valor lógico verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Ok? Então, tabela verdade da conjunção E só admite a proposição composta como verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Se ambas forem falsas, é falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, é falsa. Ok? Beleza? Então, dica LAC para você não esquecer. Guardem bem isso daqui, ó. Guardem bem, memorizem isso. A proposição composta ligada pelo conectivo E somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico verdadeiro. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos para ver alguns exemplos disso daqui. Olha só, eu tenho aqui uma proposição P que é 9 menor que 6. Depois eu tenho uma proposição Q que diz 3 é par. Beleza. E agora eu tenho uma proposição composta P e Q ligada pelo conectivo E. Portanto, eu estou dizendo que 9 é menor que 6 e 3 é par. Beleza? Vamos analisar o valor lógico dessa proposição composta. A proposição P, 9 é menor que 6, galera? Não, professor, não é, é falso. Então, beleza. A proposição Q, 3 é par? Não, professor, 3 é ímpar, é falso. Então, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, o que acontece com a proposição composta? Ela vai ser falsa. Beleza. Vamos ver um outro exemplo. Uma proposição P, o número 17 é primo. 17 é primo? Sim, professor, 17 é um número primo. Beleza. Uma proposição Q, Brasília é a capital do Brasil. Brasília é a capital do Brasil? Sim. Então, é verdadeiro também essa proposição. Agora, eu estou agrupando a proposição P com a proposição Q ligada pelo conectivo E. O número 17 é primo e Brasília é a capital do Brasil. Então, agora eu tenho uma proposição composta. Como que vai ficar essa proposição composta? Bom, nós já identificamos que a primeira é verdadeira, já identificamos que a segunda também é verdadeira. Bom, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, e elas estão ligadas pelo conectivo E, então a proposição composta vai ser verdadeira também. Tranquilo? Beleza? Uma outra situação. Olha só.
O número 36 é um quadrado perfeito. Professor, eu não sei o que é quadrado perfeito. Quadrado perfeito é todo aquele número que é resultado de um produto de dois números iguais. 6 vezes 6, 36. Quadrado perfeito. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 8, 64. Então, esse 16, 25, 36, 64 são chamados de quadrado perfeitos. Beleza. Então, 36 é um quadrado perfeito. Letra Q. Goiás é um estado da região sudeste. Goiás não é um estado da região sudeste, é da região centro-oeste. Então, essa proposição é uma proposição falsa. E se eu agrupar as duas, P e Q? Então, eu agrupei a proposição P com a Q através do conectivo E. Então, o número 36 é um quadrado perfeito e Goiás é um estado da região sudeste. E agora, professor, essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa? Vamos analisar. A primeira nós já vimos que é verdadeira. A segunda, ela é falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o conjunto, que é a proposição composta, vai ser falsa. Beleza? Então é isso, galera. A tabela verdade que rege o conectivo E, resumindo, diz: toda proposição composta ligada pelo conectivo E só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as duas proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Beleza? Não esqueçam disso, galera. Vamos agora falar do outro conectivo, conectivo OU. Uso do conectivo OU. Tabela verdade do conectivo OU. Também conhecido como disjunção inclusiva. Tá? O conectivo OU é chamado de disjunção inclusiva. Então, eu tenho aqui uma proposição P, uma proposição Q, e nesse último quadro eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo OU. Tranquilo? Então, vamos agora atribuir valores lógicos. Eu vou dizer que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro. Se P e Q for verdadeiro, professor, o que acontece com a proposição composta? A proposição composta vai ser verdadeira. Se P e Q forem simultaneamente verdadeiros, a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. Professor, mas e se P for verdadeiro e Q for falso? Veja bem. P verdadeiro, Q falso. Isso vai fazer com que a proposição composta seja verdadeira. Mesmo assim, ela continua sendo verdadeira. Mas e se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta continua sendo verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? E aí, a proposição composta vai ser o quê? Aí, nesse caso, ela será falsa. Então, conclusão. Observem bem, isso aqui é a proposição composta. Isso aqui é o valor lógico de cada uma proposição simples. Concluímos que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU só terá valor lógico verdadeiro, quando pelo menos uma das duas proposições forem verdadeiras. Então, toda proposição composta ligada pelo conectivo OU vai ser verdadeira quando ou a primeira ou a segunda for verdadeira, ou ambas. Pode a primeira ser verdadeira somente, professor? Pode. Pode só a segunda ser verdadeira? Pode. Pode as duas ser verdadeiras? Pode também. Em ambos os casos, a resposta da proposição composta, a valoração dela será verdadeira. E quando que ela não será verdadeira? Quando ambas as proposições simples forem falsas. Se as duas forem falsas, aí a proposição composta vai ser falsa. Entendem isso, galera? Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. 2 é par, uma proposição P. Outra, uma proposição Q, o céu é rosa. E agora eu estou ligando. P ou Q? 2 é par ou o céu é rosa? Bom, nós sabemos que 2 é par, isso é verdadeiro. Professor, o céu não é rosa, isso é falso. Ok, beleza.
Então, como que fica a proposição composta ligada pelo conectivo ou, que agrupa essas duas proposições? Ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque sendo pelo menos uma verdadeira, a resposta vai ser verdadeira. Ok? Um outro exemplo. O número 10 é ímpar. Professor, 10 não é ímpar, 10 é par. Isso é falso, beleza? Neymar é jogador de voleibol. Professor, Neymar é jogador de futebol, cara, não é voleibol. Beleza. Então, o número 10 é ímpar ou o Neymar é jogador de voleibol? O que acontece aqui? Vamos analisar agora esta última proposição, está ligada pelo conectivo ou. Então, eu tenho proposição P, falsa. 10 é par. Proposição Q, falsa. 10 Neymar é jogador de futebol. Então, se as duas forem falsas, o que nós aprendemos? A proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. O que acontece aqui? Ambas são falsas. Então, a proposição composta será falsa também. Então, F, indicando que ela é falsa. Estão ligados aí, galera? Beleza? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Olha só. Tiradentes morreu afogado. Professor, ele não morreu afogado, ele morreu enforcado. Ah, beleza. Então, é falso. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Sim, Ayrton Senna foi um dos melhores pilotos de Fórmula 1 já existente, né? O nosso tricampeão mundial Ayrton Senna, o eterno, né? Bom, então eu tenho que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E aí eu tenho uma proposição composta P ou Q. Tiradentes morreu afogado ou Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. E agora, professor, essa proposição vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Vamos lá? A primeira, falsa. Beleza. Segunda, verdadeira. Beleza. Se uma é falsa e a outra é verdadeira, o que acontece? Vamos lá, repetindo. A proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, se pelo menos uma das duas for verdadeira, toda a proposição é verdadeira. E aqui eu tenho uma verdadeira, então a resposta é verdadeiro. Tranquilo? Então, isso é a tabela verdade do conectivo ou. Então, a dica que a gente dá aqui é a seguinte. Tá? Gravem bem isso que eu vou dizer para vocês. A proposição composta ligada pelo conectivo ou, de junção inclusiva, só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, se pelo menos uma das duas for verdadeira, é o suficiente para fazer todo o conjunto ser verdadeiro. Beleza? Bom, agora que nós já conhecemos essas duas conjunções, esses dois conectivos, vamos aí agora fazer aí uma bateria de exercícios. Beleza? Bom, galera, aquela regra básica que eu sempre digo antes de nós resolvermos os exercícios. Acompanhe a leitura, na sequência dê uma pause, tente fazer o exercício, só depois acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Então, vou dar uma oportunidade para vocês treinarem os conceitos que nós já estabelecemos aqui. O que nós temos aqui, professor? A embalagem de pão de forma indica que o produto não contém açúcar e gordura. De acordo com o significado do conectivo e no estudo da lógica, é correto afirmar a respeito desse pão de forma que ele, letra A, não contém açúcar, mas contém gordura. Não contém gordura, mas contém açúcar. Necessariamente não contém açúcar e não contém gordura. Pode conter açúcar. E letra E, não pode conter gordura. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, galera, vamos lá. O que eu tenho que analisar aqui, professor?
nós estamos diante da seguinte situação. Temos um pão de forma que tem um indicativo no produto lá. Não contém açúcar e gordura. Não contém açúcar e gordura. Aí o exercício faz uma observação, olha só. De acordo com o significado do conectivo E no estudo da lógica, é correto afirmar a respeito desse pão de forma que ele... Beleza. De acordo com o significado do conectivo E. O que nós aprendemos a respeito do conectivo E? Então veja bem, galera. Lá no estudo do conectivo E, na tabela verdade, nós aprendemos o seguinte. Eu fiz questão de destacar, deixei lá, dica LAC para memorizar. A proposição composta ligada pelo conectivo E. Então isso aqui é uma proposição composta. Não contém açúcar e gordura, ok? Ligada pelo conectivo E, só terá valor lógico verdadeiro, se ambas as proposições forem verdadeiras. Ou seja, não contém açúcar é verdadeiro e gordura também seja verdadeiro, tá? Nos demais casos, ela será sempre falsa. Agora veja bem, quando eu digo que uma proposição composta ligada pelo conectivo E é falsa, não quer dizer que as duas proposições presentes são falsas. Nós vimos que pode a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, pode a primeira ser falsa e a segunda verdadeira, ok? É admissível isso daí, tá? É admissível. A proposição, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Mas mesmo quando elas forem falsas, não quer dizer que as duas são falsas. Pode uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Ok? Então vamos lá. Dessa forma, né, é correto afirmar. Então eu tenho que... Aquela afirmativa, aquilo que eu disser, tem que ter, digamos assim... Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um argumento que justifique isso. Eu posso dizer que esse pão de forma não contém açúcar, mas contém gordura? Eu posso afirmar categoricamente isso? Não, de repente isso até pode ser verdade. Ele pode não ter nada de açúcar, que no caso ser verdadeiro a primeira afirmação, e a segunda seria falsa. Isso até poderia acontecer, mas eu posso dizer isso como uma verdade absoluta? Não, não posso. Como verdade absoluta, não. Isso pode acontecer. E aqui ele está dizendo que está acontecendo. Dizer que não tem açúcar é uma afirmativa, tá? Não é uma situação hipotética de pode acontecer, tá? É algo que pode acontecer, sim, mas não um fato concreto. Eu não posso afirmar isso. Beleza. Não contém gordura, mas contém açúcar. A mesma coisa, nós só invertemos a ordem. Também eu não posso dizer que isso é verdadeiro. Eu não tenho base legal para dar essa afirmação. O conectivo E, ele pode dizer, eu posso ter várias informações aqui. Eu posso ter essa como verdadeira, essa como falsa, eu posso ter essa como falsa e essa como verdadeira. Então são situações diferenciadas e eu não posso garantir qual delas vai acontecer, tá? Isso eu não posso dizer. Aí ele diz, necessariamente não contém açúcar e não contém gordura? Olha só, a palavra necessariamente, ela condiciona não ter um e não ter o outro. E isso não é uma verdade absoluta dentro do conectivo E, tá? Porque nós já vimos que pode ter um e pode não ter outro, já que está ligado pelo conectivo E. Eu não sei se essa frase é verdadeira ou é falsa. Então eu não posso dizer que necessariamente isso vai acontecer. Aí ele diz o seguinte, pode conter açúcar. Olha, observe que essa palavra pode não é uma afirmativa
Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. É única, é uma situação provável, quer dizer, há a possibilidade de ter açúcar? Sim, essa possibilidade existe. Então, essa questão tem todo sentido. Isso eu posso afirmar, ela pode conter açúcar. Eu não disse que tem açúcar, mas pode conter. Por quê? Porque sendo conectivo E, essa primeira pode ser falsa e a segunda ser verdadeira. E se a primeira for falsa, ele está dizendo que não contém açúcar, então ela vai conter açúcar. Ok? E a segunda ser verdadeira. Então, há a possibilidade de conter açúcar? Sim, assim como há a possibilidade de conter gordura. Pode conter gordura? Pode conter gordura também. Só que o que ele fala na letra E? Não pode conter gordura. Então, isso aqui não é verdadeiro. Porque eu não posso afirmar que não pode conter gordura. Pode sim conter gordura. Se a frase for falsa, a primeira verdadeira e a segunda falsa, então ele pode conter gordura sim, ué. Então, eu não posso dizer que não pode conter gordura. Então, duas respostas seriam admissíveis aqui. O pode conter açúcar é uma possível situação. Nós não estamos condicionando que tem açúcar, mas é uma situação provável. Então, eu posso dizer isso. Assim como eu posso dizer que pode conter gordura. O que eu não posso dizer é que não pode conter gordura. Isso eu não posso dizer. Ok? Então, a resposta correta, pode conter gordura. Beleza? Tranquilo e favorável aí, né, galera? Vocês observem que a coisa não é tão simples assim. Eu esqueci de colocar, mas me parece que essa aqui caiu é uma questão da Banca Exaf. Agora uma da FGV, galera. Olha só. Vamos ler aqui. São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago. Ele disse que são verdadeiras. Todas essas afirmativas são verdadeiras. Trabalho ou estudo. Vou ao escritório ou não trabalho. Vou ao curso ou não estudo. Certo dia, Tiago não foi ao curso. É correto concluir que nesse dia, Tiago estudou e trabalhou, não estudou e não trabalhou, trabalhou e não foi ao escritório e trabalhou, não estudou e não foi ao escritório. O que é correto? Dê uma pausa no vídeo, tenta responder, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Vamos lá então, galera. Olha só. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos senhores para o destaque aqui no início no enunciado do exercício. Ele falou que são verdadeiras. Quer dizer que todas essas afirmativas são verdadeiras. Beleza. Observe que todas essas afirmativas são proposições compostas ligadas pelo conectivo ou. Está aqui, ó. Ou. Beleza? Então, eu estou diante de proposições compostas ligadas pelo conectivo ou. Vamos lembrar o que diz a tabela verdade desse conectivo. Diz assim: a proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso
quando ambas as proposições forem falsas. Ou seja, nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, pelo menos uma tem que ser verdadeira para que toda a proposição composta seja considerada verdadeira. Pelo menos uma. Então, a partir do momento que eu identificar que uma proposição é falsa, a outra obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Se eu identificar que essa é falsa, obrigatoriamente essa outra terá que ser verdadeira. Por quê? Porque ele está dizendo que a proposição é verdadeira. O exercício já afirmou isso. Elas são verdadeiras. Então, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. O que o exercício falou? Certo dia, Tiago não foi ao curso. Não foi ao curso. Então, não foi ao curso é verdadeiro. Se não foi ao curso é verdadeiro, não foi ao curso. Isso aqui é verdadeiro. Beleza. Se não foi ao curso é verdadeiro, foi ao curso vai ser o quê? Falso. Então, eu tenho que foi ao curso é falso. Beleza? Então, eu já tenho essa primeira informação. Então, o segredo agora é identificar em qual dessas três proposições, e aqui, galera, não importa a ordem. Você pode analisar a primeira, depois a terceira, depois a segunda, ou a segunda, a primeira, a terceira, segunda, terceira, primeira. Cara, não importa a ordem. Você tem que ver agora qual dessas informações contém aquilo que a gente já sabe. Veja bem, olha aqui a terceira. Diz assim, vou ao curso ou não estudo. Bom, foi ao curso é falso. Aqui está dizendo vou ao curso. Então eu sei que isso aqui é falso. Ok? Falso. Foi ao curso é falso. Bom, veja bem. A frase diz, vou ao curso ou não estudo. E essa proposição ela é verdadeira. Para ela ser verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, se for ao curso é falso, o que acontece com não estudo? Verdadeiro. Não estudo é verdadeiro. Então, estudo é verdadeiro. Automaticamente, né, não estudo vai ser falso, correto? Se estudo é verdadeiro, não estudo é falso. Beleza, já tenho outra informação. Agora eu tenho que ver em qual das situações aqui isso aqui vai me ajudar. Observe a primeira informação aqui, ó. Trabalho ou estudo? Está aqui, ó. Estudo. O que eu sei a respeito? Aliás, está ao contrário aqui, né? Nós invertemos. Ó, já ia dar um BO aqui, ó. Já ia dar um BO. Vamos corrigir isso aqui. Aqui ele fala, não estudo que é verdadeiro. Não estudo que é verdadeiro. Portanto, estudo é falso. Beleza? Em tempo, corrigindo, né? Como diz lá na hora de você escrever. Em tempo, a correção. Repetindo, ó. Vou mostrar aqui o deslize que já ia acontecer. Vou ao curso é falso, portanto, não estudo é verdadeiro. Então, não estudo é verdadeiro. Se não estudo é verdadeiro, quem é falso? O estudo. Beleza. Agora, vamos para o primeiro. Ele diz assim, trabalho ou estudo. Professor, estudar é falso. Ele não estuda. Então, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, obrigatoriamente, trabalho vai ser verdadeiro. Então, ele trabalha. Trabalho é verdadeiro. Então, está aqui, ó. Trabalho, verdadeiro. Se trabalho é verdadeiro, o que é falso? Não trabalho. Não trabalho é falso. Beleza? Então, está ali. Já fiz a analogia. Então, trabalho é verdadeiro, não trabalho vai ser falso. Então, vou agora para a segunda situação. Ele diz assim, vou ao escritório ou não trabalho. O que é não trabalho, gente? Falso. Não trabalho é falso. Se essa é falsa, obrigatoriamente a primeira é verdadeira. Então, ele vai ao escritório. Isso é verdadeiro. O falso seria não ir ao escritório. Bom, agora que nós já sabemos tudo isso,
né? Vou ao escritório, isso aqui é verdadeiro. E não vou ao escritório seria falso. Então é correto concluir que nesse dia estudou e trabalhou. Vamos ver isso? Ele estudou nesse dia, gente? Estudou é falso. Está aqui, ó, ele não estudou. Então, não é essa a situação. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a resposta. Observe que todas as alternativas de resposta, elas são proposições compostas ligadas pelo conectivo E, ó, E. Portanto, o que a gente sabe a respeito do conectivo E? Ela só tem valor lógico verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, só posso admitir como uma verdade absoluta aqui a frase onde as duas apresentações, as duas proposições forem verdadeiras. Aqui ele diz, estudou e trabalhou. Eu sei que estudou é falso, então já caiu por terra. Letra B, não estudou e não trabalhou. Não estudou é verdadeiro. E não trabalhou é falso. Está aqui, ó, não trabalhou é falso. Ele trabalhou nesse dia. Então não é a letra A, não é a letra B. Letra C, trabalhou, beleza, ele trabalhou, isso é verdade. E não foi ao escritório. Não foi ao escritório é falso, porque eu sei que ele foi ao escritório é verdadeiro. Então não é a letra C também. Letra D, foi ao escritório e trabalhou. Foi ao escritório é verdadeiro, trabalhou também é verdadeiro. Então, resposta letra D. Só para desencargo de consciência, vamos analisar a letra E. Não estudou, bom, verdadeiro, ele não estudou. E não foi ao escritório. Não foi ao escritório é falso. Ok? Porque ele foi ao escritório. Então, uma é verdadeira, a outra é falsa. Então, também caiu por terra, né? E resposta correta, letra D. Viu? Então, volto a chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Observe que nós tivemos aqui que analisar dois grupos de tabela verdade. A tabela verdade da disjunção ou, e na hora de comparar a resposta, eu tive que levar em consideração a tabela verdade da conjunção e. Porque como ele utilizou a conjunção e aqui como verdadeiro, a resposta admissível é somente aquela que admite as duas proposições como sendo verdadeiras. Ok? Então fique atento, porque é muito comum as bancas fazerem isso. Exigir de você o conhecimento numa mesma questão de mais de uma tabela verdade. Às vezes mistura 2, 3, 4 tabelas verdade, às vezes mistura até todas as tabelas verdade. Por isso que a gente tem que dominar bem esse assunto. Estamos estudando ela de forma fracionada para contribuir, para facilitar a memorização aí. Beleza? Então tá aí, tá resolvido mais uma questãozinha. Vamos para mais um desafio aí. 3. O que eu tenho aqui? Uma escola promove anualmente um projeto para incentivar a participação de seus alunos nos processos eleitorais. A cada ano são escolhidos 5 professores que orientarão um grupo de 100 alunos em várias atividades. No início deste ano, de 2011, a escola conta com 35 professores, dos quais 15 já participaram do projeto em anos anteriores. Dos 800 alunos matriculados, 300 já participaram do projeto em outras oportunidades e 600 já são eleitores. Beleza, vamos lá. Aí nós temos, com base na situação apresentada acima, julgue os itens a seguir. Considere que a proposição o professor Carlos participou do projeto ou a aluna Maria é eleitora, seja falsa. Nesse caso, a proposição, se o professor Carlos participou do projeto, então a aluna Maria é eleitora, será verdadeira? Certo ou errado? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos nessa questão o aparecimento de uma terceira proposição aqui, de um terceiro conectivo, que é o conectivo sem então, que a gente ainda não falou. Mas para resolver esse exercício, eu vou adiantar, dar uma palhinha. O que ele disse aqui?
Ele falou que o professor Carlos participou do projeto ou a aluna Maria é eleitora. Então acompanhe só a resolução, que como eu ainda não falei desse conectivo, você vai ter um pouco mais de dificuldade, principalmente se você é um iniciante ainda no estudo de raciocínio lógico. Aqui o conectivo é ou, e ele falou que isso aqui é falso. O que a gente sabe a respeito do conectivo ou? Que ele só admite valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Isso quer dizer que, se isso aqui é falso, o professor Carlos participou do projeto? Não, ele não participou do projeto. A aluna Maria é eleitora? Não, a aluna Maria não é eleitora. Isso aqui é falso, ok? Beleza. Quando se trata do conectivo C, então, nós temos a seguinte situação. Ele só vai ter valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Somente nessa situação, o conectivo C, então, vai ser verdadeiro, ele vai ser falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. E ele está dizendo aqui o seguinte, se o professor Carlos participou do projeto, então a aluna Maria é eleitora, será verdadeira? Em que situação isso aqui vai ser verdadeira? Quando isso aqui não acontecer. Então vamos lá. A aluna Maria é eleitora. A aluna Maria é eleitora. O que eu sei a respeito? A aluna Maria é eleitora é falso. Então está aqui, ó. Já satisfez a segunda situação. Aí ele falou, se o professor Carlos participou do projeto, e o que acontece? O professor Carlos participou do projeto? É falso. Então, aqui vai ser falso também. Então, se o primeiro é falso, o segundo é falso, a proposição composta ela é verdadeira. Professor, mas como assim? Quando a gente vê a tabela verdade do conectivo C, então, você vai entender melhor isso. Mas, enfim, se você tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo C, então, e as duas proposições forem falsas, o conjunto, a proposição composta, ela é verdadeira. É assim que rege a tabela verdade do conectivo C, então. Então, nesse caso, esse exercício aqui, ele está correto, está certo, a proposição será verdadeira. Beleza? Mas não fica triste aí se você não conseguiu fazer, afinal, nós ainda não falamos desse terceiro conectivo, que seria o conectivo C, então. Nós só falamos do e e do ou. Então, essa primeira análise você até consegue, mas essa outra, sem essas informações adicionais, você iria ter muita dificuldade. Tá? Mas fica tranquilo, que na próxima você arrebenta. Vamos para mais um aí. Olha só. O que nós temos aqui? IBFC, né? Docas Paraíba 2015. O valor lógico da proposição composta 2/5 de 40 igual a 16 ou 30% de 150 igual a 60 é verdadeiro, falso, inconclusivo, falso ou verdade. Beleza? Ele pede para nós julgarmos isso daqui. Ele deu aqui duas sentenças matemáticas ligadas pelo conectivo ou. Portanto, trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, onde cada proposição simples é uma sentença matemática. Bom, como o conectivo é ou, como o conectivo aqui utilizado é o conectivo ou, eu sei que a proposição composta ligada por esse conectivo só é falsa se ambas forem falsas. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, vou analisar cada uma dessas proposições. 2/5 de 40, galera, ó, 2 sobre 5 vezes 40. Como que eu resolvo isso? Eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Então, eu tenho 2 vezes 40, 80. 80 dividido por 5, 16. Beleza. Está aqui, ó, 16. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, 30% de 150 igual a 60. Como que eu acho 30% de 150? Para encontrar a porcentagem de qualquer valor, basta nós multiplicarmos o percentual, que é 30, vezes o valor, que seria 150, e dividir isso aqui por 100.
Então, 30 vezes 150 dividido por 100. A divisão por 100 ela é muito tranquila, porque a gente pode eliminar o zero. Então, eu corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ficou quem? 3 e 15. Quanto que é 3 vezes 15? 45. E não 60, como a sentença propõe ali. Então, conclusão, a segunda ela é falsa. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o que acontece com a proposição composta? Ela vai ser verdadeira. Por quê? Por causa do conectivo ou. Pelo menos um sendo verdadeiro, toda a proposição é verdadeira. Então, resposta letra A. Ok? A proposição composta ela é verdadeira. Beleza? Vamos que vamos, galera, para mais um aí. O que a gente tem aqui, ó? Instituto AOCP 2015. Considerando a proposição composta P ou R, então ele deu uma proposição aqui, eu não sei qual é a proposição P nem a R, mas eu sei que é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. É correto afirmar que, letra A proposição composta é falsa se apenas P for falsa, a proposição composta é falsa se apenas R for falsa. Para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas P e R sejam verdadeiras. Para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas P e R sejam falsas. E para que a proposição composta seja falsa, é necessário que ambas P e R sejam falsas. Então, vamos lá. Dá uma pausa e tenta responder essa questão. Galera, observem que a resolução dessa questão está diretamente ligada a tudo que rege a tabela verdade do conectivo ou, né? Quando eu dei aquela dica final, né, para você memorizar, quando eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, ela só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, dizer que a proposição composta é falsa se apenas uma for falsa, só P for falsa, está fora. A proposição composta apenas se R for falsa, está fora. Para que a proposição seja verdadeira, é necessário que ambas, P e R, sejam verdadeiras? Também está fora. Não é ambas. Basta que uma seja verdadeira. Não precisa ser ambas. Se ambas forem, também vai ser verdadeiro. Mas eu não posso dizer que é necessário que ambas sejam verdadeiras. Basta uma delas. Então, para que a proposição seja verdadeira, para que ambas sejam falsas, aí que não é mesmo, né? Aí a letra E. Para que a proposição composta seja falsa, é necessário que ambas P e R sejam falsas? Sim, isso é verdadeiro. Então, resposta correta, letra E. A proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Gravem bem isso aí. Beleza? Então, resposta, letra E. Tranquilo? Vamos para mais um desafio aqui, então. Olha só. Também Instituto AOCP 2015. Considere as proposições. João gosta de maçãs e está chovendo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à proposição. Não P e não Q. Observe que ele nos deu um símbolo aqui, tá? Ele está negando a proposição P e negando a proposição Q. Tá? Ligado pelo conectivo E. Beleza. Letra A. João gosta de maçãs ou está chovendo aqui? Ele está dizendo que esse símbolo significa uma dessas frases e nós temos que dizer qual é a frase que significa esse símbolo. Letra B. João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui? João gosta de maçãs e está chovendo aqui? João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui?
E letra E, se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui. Bom, para começo de conversa, galera, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. As frases têm que estar de acordo com esse símbolo, correto? Beleza, professor. Sim. Qual é o símbolo que está aqui? É o acento circunflexo. E o acento circunflexo representa quem? Qual o conectivo? Conectivo E. E. Não é ou, não é se então, não é nenhum outro, é o E. Então, ó, essa primeira está ligada pelo conectivo ou. A segunda está ligada pelo conectivo ou. A última está ligada pelo conectivo se então. Então, ó, A, B e E está descartado. Vocês estão entendendo que não precisa nem você ter muito conhecimento. Basta você só identificar isso. Ó, eu já sei que essas três estão fora. A minha dúvida agora está entre letra C e a letra D. Essa questão, ela foi cobrada num concurso de dentista e num concurso, me parece, também para nutricionista. Num ela foi anulada, no outro ela não foi anulada. E o fato dela de fazerem essa observação é por causa da forma como está escrito aqui, ó. Está não chovendo aqui. Isso aí ficou meio confuso. Está não chovendo. Porque não é muito comum nós dizermos assim. Nós dizemos não está chovendo. Mas isso aqui deve ter sido provavelmente um erro de digitação, né? Eles inverteram a sequência. Mas está não chovendo e não está chovendo quer dizer a mesma coisa. Então eu tenho aqui, João gosta de maçãs e está chovendo aqui? Claro que não. Por quê? Porque ele está negando. Então ele não gosta de maçãs e não está chovendo. Então a resposta correta, letra D. João não gosta de maçãs e não está chovendo aqui ou está não chovendo aqui. Essa é a resposta correta. Ok? Letra D. Beleza? Tranquilo, né, galera? Viram como, na medida que você domina a tabela verdade, fica um pouco mais claro a resolução dos exercícios e você acaba já não tendo tanta dificuldade. Então, eu trouxe mais um aqui, olha só. Pedro namora ou trabalha? Lê ou não namora? Rema ou não trabalha? Sabendo-se que Pedro não rema, é correto concluir que ele trabalha e namora, não namora e lê, não lê e trabalha, não trabalha e não lê, lê e namora. Então vamos lá, dê uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Pronto? Então vamos lá. O segredo, identificar a proposição composta e verificar qual é o conectivo utilizado. Então eu tenho aqui Pedro namora ou trabalha, essa é uma proposição ligada pelo conectivo ou. Depois, lê ou não namora, mais outra proposição ligada pelo conectivo ou. Depois, rema ou não trabalha, uma terceira proposição ligada pelo conectivo ou. Tranquilo. Sabendo-se que Pedro não rema, olha aqui. Isso aqui é uma proposição simples, não rema. É correto concluir que ele... Galera, primeiro, quero deixar claro para vocês que problemas desse tipo, vocês devem partir sempre do pressuposto que todas as proposições são verdadeiras. Professor, mas o enunciado não falou que elas são verdadeiras. Não importa. Nós temos que sempre partir do princípio que todas as proposições, sejam elas simples ou compostas, elas são verdadeiras. Sempre. Quando que eu não vou considerar isso? Quando o exercício disser que ela é falsa. Então veja bem, dessa forma fica estabelecido o seguinte: se o enunciado não classificar, não der uma valoração para a proposição, fica subentendido que ela é sempre verdadeira, tá? Ela só será falsa quando o enunciado disser a proposição composta tal é falsa. Aí beleza. Aí você vai encará-la como falsa, dentro daquilo que rege a tabela verdade. Beleza? Caso contrário, independente dela dizer, a gente considera sempre verdadeira. Se não disse, é verdadeira. Segundo segredo, comece sempre pela proposição simples. Qual é a proposição simples? Pedro não rema.
Então eu sei que Pedro não rema é verdadeiro, tá? Pedro não rema, Pedro não rema, verdadeiro. Se Pedro não rema é verdadeiro, o Pedro rema vai ser falso, correto? Se não remar é verdadeiro, remar é falso. Então vou ver se isso me ajuda em alguma coisa aqui. Olha aqui, ó, a última proposição. Ele diz que Pedro rema ou não trabalha. O que acontece com rema? Eu sei que remar é falso, então essa aqui é falsa. Qual é o conectivo? Ou. Como essa proposição é uma proposição composta, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se essa aqui é falsa, obrigatoriamente não trabalha tem que ser verdadeiro. Então está aqui, ó, não trabalha, verdadeiro. Se não trabalha é verdadeiro, o que acontece com trabalha? Trabalhar vai ser falso. Então eu vou tirando as conclusões aqui. Não trabalha é verdadeiro, trabalho é falso. Tem trabalho em algum lugar? Tem. Aqui na primeira, ó. Pedro namora ou trabalha. E trabalha é falso. Então, se trabalhar é falso, Pedro namora vai ser verdadeiro. Obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Pelo menos uma tem que ser verdadeiro. Trabalho é falso, então Pedro namora verdadeiro. Então, namorar é verdadeiro. Não namorar vai ser falso. Beleza? Agora vamos lá. Tem mais uma ainda, ó. Lê ou não namora. Aqui, não namora. O que eu sei a respeito de não namorar? É falso. Não namora é falso. Está aqui, ó, falso. Se não namora é falso, o que acontece com lê? Obrigatoriamente terá que ser verdadeiro. Então, Pedro lê é verdadeiro. Não lê vai ser falso. Tranquilo? Agora eu tirei todas as conclusões que eu precisava do enunciado. Agora é só verificar qual dos exercícios aqui vai contemplar. Observem que aquilo que aconteceu numa semelhante a essa. Todas as alternativas são proposições compostas ligadas pelo conectivo E. Trabalha e namora, não namora e lê, não lê, trabalha. Olha aqui, ó. E. Viram aí? E o que eu sei a respeito do conectivo E? Que a proposição composta ligada pelo conectivo E só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, a alternativa correta aqui vai ser aquela que contenha duas respostas verdadeiras. Não pode ser somente uma, tem que ser as duas verdadeiras, ok? Se tiver uma falsa, já não é essa alternativa. Então ele diz aqui, trabalha e namora. Trabalha é verdadeiro ou falso? Trabalha é falso. Então já está descartado a letra A. Não quero nem saber de namora. Trabalha é falso, então já as duas têm que ser verdadeiras. Letra B, não namora e lê. O que eu sei a respeito de não namorar? Está aqui, ó, o último que nós analisamos. Não namorar é falso, então está fora também. Tem que ser as duas verdadeiras. Letra C, não lê e trabalha. Não lê, o que eu sei? Ó, não lê é falso, ele lê. Então, também não vai ser a letra C. Tá? Letra D, não trabalha e não lê. Não trabalha é verdadeiro. Opa, beleza, verdadeira a primeira, tranquilo. E não lê é falso, a segunda é falsa, não pode, tem que ser as duas verdadeiras, então está fora a letra D. Conclusão, lê e namora, lê é verdadeiro, namora é verdadeiro, então resposta correta, letra E. Ok? Beleza? Porque é a única que atende às duas proposições simples como sendo verdadeira. Tranquilo? Beleza, né, galera? Viram aí? Então, isso aqui que é o conhecimento que você tem que ter a respeito dos conectivos e do conectivo OU, né? Obviamente, na medida que você vai treinando, vai fazendo os exercícios, tudo isso vai ficando mais claro. Beleza, galera? E assim a gente chegou ao finalzinho da nossa aula. Galera,
Encerramos a aula 3, mas temos continuidade. Ainda temos aula 4, 5, 6, 6, 10, 15, 20, 30, 40. São vários módulos, porque nós estamos estudando raciocínio lógico. Então, estamos fazendo o passo a passo, construindo o seu conhecimento. Ao final desse curso, você vai ser um expert em raciocínio lógico. Com certeza. Peço que Deus te abençoe e continue te dando força, muita energia, muito gás para não desistir. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração, galera, e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!